Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Parece que o ministro Paulo Guedes estava certo, ao contrário do que todo mundo acha, né? Acho que as previsões positivas são tendenciosas, uma vez que ele é do governo, então ele vai querer que as coisas melhorem, mas semana passada a gente viu a notícia, Paulo Guedes dizendo que a economia brasileira deve cair menos de 4% em 2020. Aí para 2021 o ministro da Economia estava prevendo ali um crescimento do PIB surpreendente, entre 3 e 4,5%. E aí o pessoal, poxa, mas será que não é exagero e tal? Vamos ver, né? O que ele disse na semana passada? Ele falou que o crédito, o consumo de energia e as notas fiscais estão retornando aos dois dígitos, né? No fim do ano, a queda da economia brasileira pode ser 4% até um pouco menos, disse ele. Ele participou na terça-feira passada de uma audiência pública lá na Comissão Mista no Congresso Nacional, comissão essa que acompanha as medidas de enfrentamento à crise sanitária. E o ministro, naquela ocasião, na terça-feira passada, também disse que ano que vem, 2021, pode ser que a gente tenha uma surpresa bem positiva aí com relação ao crescimento da economia. Segundo uma estimativa que consta da proposta de orçamento para o ano que vem, foi encaminhada na segunda-feira ao Congresso Nacional, essa estimativa diz que o PIB deve crescer mais ou menos 3,2%, né? E ficou essa informação no ar, né? Todo mundo, caramba, será que a gente vai crescer isso tudo mesmo? Será que não é exagero? Até que o FMI, Fundo Monetário Internacional, no dia de ontem, dia 7 de setembro, é, liberou uma informação dizendo que o Brasil deve surpreender crescendo por volta de 3,6%. E o estudo mostrou que os países emergentes devem ter uma performance melhor do que a média global. Esse estudo foi publicado no final de junho e estima que o PIB tenha esse aumento aí surpreendente. O governo de Pequim lidera as estimativas com uma previsão de crescimento de 8,2%, a Índia com a estimativa de 6%, a União Europeia como um todo com uma previsão de 6% de crescimento, enquanto os Estados Unidos com uma estimativa de 4,5%. E Brasil aí com 3,6, né? O estudo mostrou também que esses países emergentes em geral devem ter uma média de crescimento de 5,9%, superior àquela comparada à produção geral das riquezas dos países como um todo, que está previsto para 5,4%. Esse estudo ele também fez uma comparação entre o crescimento econômico registrado em 2019 e os resultados que são projetados ali para 2020 e 2021. Então, parece que o Fundo Monetário Internacional confirmou essa interpretação do ministro Paulo Guedes. Deus queira que eles estejam certos, né? Quando a gente olha a Petrobras, por exemplo, a produção das refinarias está voltando ao nível pré-crise. A utilização das refinarias, quando compara-se a capacidade, saltou de 56% em abril para 75,5% em junho. Então parece que a gente já passou a fase mais crítica aí dessa crise, pelo menos no que tange a óleo e gás, né? A gente viu também alguns representantes do Ministério da Economia falando que o que tudo indica que parece que a gente já passou pelo pior da crise, né? Deus queira que seja isso mesmo, tá? Então, uma perspectiva extremamente positiva. A utilização das refinarias, por exemplo, em relação à capacidade lá autorizada pela ANP, teve esse grande salto em junho. Isso ficou muito próximo do nível que estava em janeiro, porque em junho essa produção ela atingiu, como eu falei para vocês, o nível de 75,5%. Em janeiro, o nível era de 76,3%, ou seja, 1% apenas de diferença. Então parece que nesse mundo a gente já está retornando a níveis semelhantes àqueles que nos encontrávamos antes dessa crise ter tomado conta aí do nosso cenário, né? Em fevereiro teve um grande baque na indústria do petróleo, né? Porque teve uma disputa de preço entre a Rússia e a OPEP, né? Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles queriam fazer uma redução
no preço do barril, mais ou menos na casa dos $20, né? Então, eles estavam tentando combinar um preço e não se chegou a um consenso. Isso deu um baque nas bolsas de valores internacionais e foi quando, na verdade, a crise sanitária que estava querendo tomar forma, aí ela veio de vez, né? Quando as bolsas caíram mesmo e foi aquele salve-se quem puder, né? Então, parece que com relação à questão do óleo e gás, a gente está indo para um nível bem interessante. Agora, a gente teve também o governo editou uma medida provisória para reduzir a tarifa de energia elétrica. É muito legal para, pelo menos, dar esse apoio para as pessoas de baixa renda ali, pessoal menos favorecido, né? Então, na última quarta-feira, a medida provisória 998/2020, foi um complemento à MP 950, garantindo a isenção do pagamento das faturas de energia para os consumidores de baixa renda e também aqueles que são beneficiários da tarifa social durante 3 meses, né? Essa medida, que foi uma ação de protagonismo ali do governo federal no enfrentamento dessa crise, beneficiou nada mais nada menos que 10 milhões de famílias no país, tá? E também isso trouxe a chamada uma conta especial, né, que foi a primeira operação de mercado estruturada para preservar a sustentabilidade desse setor de infraestrutura, né? Isso com um aporte de 15,3 bilhões nesse setor elétrico, isso para atender às necessidades imediatas ali da população. Então, muito importante essa medida também para a gente garantir uma espécie de amenização dessa crise sanitária aí que chegou com força total, mas que no Brasil teve um impacto menor, dada as atitudes ali que o governo tomou logo no início, tá? Além disso também, esses dias, né, na última quarta-feira, o governo lançou a campanha contra golpes financeiros e também fez um repasse de 160 milhões para as instituições de longa permanência para idosos, né? Esse grupo específico aí que ajuda os idosos, né? Então, isso é bem interessante, são medidas de proteção dos menos favorecidos, coisa que não aparece muito aí com um grande destaque no noticiário, né? Teve uma solenidade semana passada e a ministra Damares esteve presente e mostrou a importância desse trabalho para garantir, nessa situação de crise sanitária, garantir esses recursos tão importantes para as pessoas necessitadas, né? Os idosos e as pessoas nessa situação frágil, né? No meio de uma crise dessa. Então, pessoal, parece que a gente está voltando à normalidade, né? Deus queira que isso continue, que isso permaneça. A gente viu no dia de ontem o pessoal lá da OMS falando que essa não vai ser a última crise de saúde, a gente tem que ficar atento para a próxima que está vindo. Parece que o pessoal já tá pensando na próxima, né? Será que essa crise atual já está tão amena assim, que o pessoal já está pensando na próxima já, falando que o mundo precisa se preparar, tem que preparar os hospitais, tem que preparar tudo. A galera já está pensando na segunda rodada aí. E é estranho, né? Eles ficarem falando tanto sobre essa segunda onda, essa outra crise sanitária, né? Parece que já estão suspeitando que tem algo chegando aí. Vamos ficar atentos, porque Deus queira nos livre, como eu sempre oro aqui, Deus nos livre da enfermidade, nos livre do desemprego, da falência, e desejo a todos vocês uma semana abençoada, tá? Lembrando a todos que a gente está com uma promoção muito legal na livraria Daniel Lopes. A gente tem vários dos livros que estão aqui atrás, aqui, você deve estar vendo, estão na promoção. Ali tem o Libido Dominante, está com desconto de 45%. Tem o Comunista Exposto, Desinformação, KGB, tem o livro Espiral do Silêncio, Ponerologia e vários outros títulos fundamentais para você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, tá? Desconto que chega até 65%, você consegue parcelar em até 6 vezes e descontos assim imperdíveis. Eu sei que tem muita gente lendo, né? A galera está consumindo livro adoidado, tem muita gente em casa fazendo home office com um tempo mais flexível, mais livre. Então esse é o momento. Aproveitem, porque termina agora no dia 10 essa promoção. Aqui embaixo na descrição do vídeo separei uma lista bem legal para vocês, uma lista escolhida a dedo, para que vocês possam escolher ali o livro, o seu próximo livro que você vai ler, tá? E é isso, galera. Examine todas as coisas, retém que é bom. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu!